limite? Não posso ir para lá hoje, né? Estou no limite aqui. Glória a Deus por isso, tá? Pessoal, pegue já a sua Bíblia. Vou dar algumas orientações para os irmãos. O Ministério Infantil vai para o fundo agora. Eles têm toda uma divisão de salas ali. Os menorzinhos ficam naquela sala principal, a hora que você chega na igreja. Os maiores ficam nesta outra sala. Nós estamos passando por uma adaptação. Nós vamos fazer uma divisão de salas. Se Deus permitir e quiser, o mês que vem, nós vamos fazer uma divisão que os maiores vão lá para cima, e nós vamos ter 3 salas, então, 3 níveis de idade. Como que você pode participar nisso? Orando, irmão. Essa igreja é nossa, é uma família nossa. Então, é impossível você entrar e não se preocupar com o próximo e com o ministério. Então, papel seu, nosso, ore por esse ministério infantil, é um dos principais dessa igreja, os principais. Segundo, a contribuição sua é importante, você sabia por quê? Nós estamos fazendo toda uma adaptação, vamos pintar as salas, desenhar nas salas, nós precisamos comprar um ar-condicionado, nós precisamos comprar uma TV para a sala lá de cima, que não tem. Então nós estamos fazendo toda uma adaptação. Por isso que um dos papéis da contribuição é exatamente esse, para manter a família da fé, as coisas e os ajustes que nós precisamos fazer. É por isso, uma das contribuições suas é exatamente por essa. Então eu queria que você orasse e tivesse um carinho pelas irmãs que servem no ministério infantil. Um carinho importante, porque é um ministério, eu sempre falo, e eu falo com autoridade, porque eu já fiz parte do ministério infantil. É um ministério que é pouco visto, não tem visibilidade, não tem microfone na mão, não está à frente da câmera, ninguém vê, e eles estão cuidando dos filhos nossos, com amor, com dedicação. Eles preparam jantar, as crianças vão jantar agora, ou seja, o ministério infantil chega antes, vai embora depois. Tem uma equipe que serve com amor nesse ministério. O que eu peço para você? Amor, carinho por todas que servem nesse ministério. Eu queria que a igreja todas as vezes, todos os domingos, independente de quem estiver lá, ao acabar, você vai pegar o seu filho vai chegar, passa em uma das irmãs, quem estiver lá, dê um abraço, fala: olha, Deus abençoe por estar servindo nesse ministério, você é um instrumento de Deus, em nome de Jesus. Faça isso, comece a exercitar o amor, sabe, o serviço do outro, sabe, quem está servindo na recepção, fale isso. Quem está aqui na mídia, sabe, dá um abraço, fala: olha, parabéns pelo seu serviço hoje, que Deus abençoe. Vamos começar a exercitar isso, igreja. Todos nós servimos por amor na obra, por amor. Nós precisamos descongelar o nosso coração e amar mais, tá bom? Em nome de Jesus. Dito isso, abra a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Por favor, abra aí, Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Pode abrir a sua Bíblia, traga ela, manuseie ela. Lucas capítulo 1, verso 26. Vamos fazer a leitura, um texto conhecido. Vamos ver o que o Senhor quer falar, e nós vamos refletir na palavra, tá? Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Vamos fazer a leitura do texto? Vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia, se você tem ela de papel. Se você não tem, acompanhe aí, por favor. Lucas 1, verso 26 diz assim: obrigado, tá bom. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta palavra saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria,
Você foi agraciada por Deus. Olha que poderoso isso, irmãos. Leia com os olhos espirituais e o que o Senhor já quer ir tratando com você. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. Por isso perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aleluia. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. O que é? Nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, e que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua santa palavra nós oramos e pedimos a revelação da mesma nessa noite. A cada coração que aqui está, a cada vida que aqui está, que seja tratada pelo Senhor neste momento. Que haja um retorno para os teus braços, que haja um encontro com o Senhor, que haja um nascimento dentro de cada coração, cada vida que aqui está, no nome poderoso de Jesus Cristo, amém. É uma noite de festividade, que nós estamos na casa do Pai, no reino de Deus, na igreja, mas é um dia especial, que é dia de ceia, maravilhoso isso, glória a Deus por isso, mas também é dia das mães, e essa mensagem que nós vamos ouvir, você vai ouvir, que ela saia da sua mente, escorregue ao seu coração, sabe, se torne uma prática de tudo o que vai acontecer. E para que a gente possa pensar um pouquinho nessa história que nós acabamos de ler, o texto bíblico, e nesse dia, nessa festividade, dia das mães, eu queria passar um vídeo para vocês, venha um pouquinho, olha que interessante, sobre o dia das mães, sobre essa palavra que eu li agora, sobre uma gestação, tem tudo a ver com a mensagem de hoje, eu queria que você ficasse atento, veja lá. Travou? Vai dar para passar agora? Não? Então deixa eu abrir aqui o meu. Eu queria que você abrisse, a Bíblia está aberta? Abra no Evangelho de Lucas que nós estamos, mantenha aberta. Vem comigo no verso 37 e olha o que o texto está falando. Verso 37, vamos ler novamente. Diz assim, ó: pois nada é impossível para Deus. Você pode repetir comigo isso daí? Pois nada é impossível para Deus. Sabe, esse texto que nós temos aqui, ele faz descrição da chegada de Jesus. Descrição da chegada de Jesus. E o interessante, deixa no gatilho aí, já deixa ele pronto, pode pôr ele no play aí, só hora que a gente falar, já soltar ele. Esse texto faz parte da descrição da chegada de Jesus. E o interessante que, dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente em Mateus e em Lucas tem um relato da chegada ou do nascimento de Jesus. Olha que interessante, algo tão importante, mas somente em Mateus e em Lucas tem esse relato. Porém, contudo, todavia, somente o evangelista Lucas, que nós acabamos de ler aqui, o Evangelho de Lucas, é o único a contar esses detalhes tão minuciosos do que aconteceu com Maria, ao receber a notícia de que ela ficaria grávida. E olha que interessante, nós vamos falar muito a respeito disso, uma gestação, mas nós vamos trazer para o lado espiritual. Então eu queria que você visse esse vídeo comigo, pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Lindo, né? Você pode dar uma salva de palmas aí para as mamães? Que Deus abençoe todas vocês, tá?
Maravilhoso, né? Essa história, esse vídeo. E eu lendo essa passagem bíblica aqui, pensando nesse dia das mães, nós encontramos o relato de uma mulher, aliás, uma adolescente, recebendo a notícia de que seria mãe. Você tem noção disso? A notícia de que seria mãe. E para as mamães que estão aqui, sabe, eu queria fazer uma pergunta para vocês assim: como que foi para vocês receberem a notícia de que estavam grávidas? Qual foi um sentimento? Alguém pode falar um sentimento que sentiu quando recebeu a notícia de que estava grávida? Uma mãe, por favor, qual o sentimento que veio? O quê? Insegurança? Mais outra, mais uma. Insegurança, legal. E aí, mais uma mãe, quem vai falar? Medo, olha só, olha que interessante, como esses sentimentos vão se ajustando, e mais um monte, uma explosão de sentimentos, é uma explosão. Imagina, talvez você recebeu essa notícia com seus 18, 20, 30 anos, imagina essa notícia chegando a uma jovem, o que para nós é uma adolescente, que Maria provavelmente ela tinha entre 13 a 16 anos de idade, quando ela recebe ali, a Bíblia não fala, mas pelo contexto judaico e pelo todo o decorrer da Bíblia, supõe-se que ele tinha até 14 anos de idade, então ela tinha entre essa faixa etária de idade. Imagina a cabeça dessa jovem, como que ela ficou ao receber a notícia. De repente ela estava lá. Nós vamos falar muito a respeito disso, igreja. Eu queria que você ficasse atento à mensagem, porque a mensagem não é específica para a mãe, você homem que está aqui, jovem, não, você vai ver que essa mensagem é para nós, porque quando nós olhamos o contexto judaico da época, não se assuste que Maria tinha entre 13 a 16 anos, quando ela recebe a notícia que ela ia se casar ali, ok, ela estava se preparando, mas ela recebe a notícia que ela iria ficar grávida. Para um contexto judaico da época, era normal casar-se jovem e ter filho jovem, isso era normal. O problema era ser uma mãe solteira, que é o que acontece no desenrolar ali, que provavelmente iria acontecer. Maria recebe a notícia, José iria deixar ela, até ele receber a mesma visita do anjo, e encorajar assim José, porque uma mãe solteira naquela época, ela tinha uma série de consequências, ela era envergonhada, e na grande maioria das vezes, ela sofria apedrejamento, morte. Só que olhando essa data, o Dia das Mães, a gravidez é um dos maiores presentes que a mulher pode receber, sim ou não, igreja? É um dos maiores presentes, né? Ser mãe é um chamado, é uma missão, é a capacidade de gerar vida, é você que tem isso, mulher, essa capacidade, e não só de gerar, de enviar essa vida a viver, a preparar, e mais, a amar ela por toda a sua vida. Seus filhos vão crescendo, de um pequeno bebê, um jovem, um homem maduro, e você o ama por toda a vida, por toda a vida. E aí, pensando nessa data, irmãos, eu quero usar essa festividade e te fazer pensar sobre o processo de conversão, usando o exemplo de gestação. Então eu queria que você ficasse atento, com a mente atenta ao que o Senhor vai falar, porque eu vou usar o exemplo de uma gestação para falar sobre um processo de conversão na vida do ser humano, processo de conversão. O tema dessa pregação, o tema dessa mensagem de hoje, chama-se da gestação ao nascimento. Da gestação ao nascimento. Nós vamos ver esse passo a passo, da gestação ao nascimento, mas agora nós vamos apenas usar o exemplo gestacional, de mãe, do bebê, da concepção, da gravidez, do carregar essa criança e do nascimento. Nós vamos apenas pensar de uma forma metafórica o exemplo gestacional, mas eu quero falar e tratar com você, igreja, a respeito da vida cristã, da conversão. Talvez você entrou aqui
ouvindo pelas primeiras vezes falar de Jesus. Talvez você é um maduro na fé, talvez você está aqui há muito tempo, mas não se relacionou, não compreende o reino de Deus ainda, não compreende, é sobre isso que nós vamos falar. Porque se para uma mãe, a gestação, o nascimento, a maternidade, uma das coisas mais incríveis que pode acontecer na vida espiritual, o nascer em Cristo, a nova vida, a concepção desta vida e o crescimento desta vida, é algo que gera grandes transformações, não só para você, mas para quem está do seu lado. Então, em nome de Jesus, eu quero pregar, trazer 3 pontos para a gente refletir sobre o plano de salvação, o estágio que você está desse plano de salvação, e nós vamos usar o exemplo da maternidade e falar sobre salvação. É para isso que nós pregamos, sobre arrependimento, para ver onde você está, para fazer você pensar. Então é um dia de festividade, mas a pregação, o evangelho, o altar do Senhor tem que trazer Jesus ao centro e fazermos pensar a respeito disso. Aonde eu estou, cara? Aonde eu estou? Da caminhada cristã, como que eu estou nesse processo todo da vida, da salvação? Em que estágio que eu estou? Então é sobre isso que nós vamos falar, desse tema da gestação ao nascimento, pensando na vida espiritual, pensando na chegada de Jesus Cristo ao seu coração. Amém, igreja? Vamos junto nessa viagem então? Bom, primeiro ponto que eu quero refletir com vocês, primeiro ponto fala o seguinte, presta atenção. O plano da salvação, irmãos, presta atenção. O plano da salvação começa quando aceitamos receber Jesus em nós. O plano da salvação começa quando aceitamos receber Jesus em nós. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Na gravidez, pensando, eu vou usar o exemplo da gravidez da mulher. Sabe o que é isso? É a descoberta da gestação. É o momento da descoberta da gestação. Olha o texto que nós lemos, o texto de Lucas, capítulo 1. Olha o verso 26 e 28. Olha que interessante o que ele diz, ó. Principalmente o verso 28, eu queria que você estivesse atento ao verso 28. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Presta atenção no verso 28 agora, ó. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Esse verso 28 me chama a atenção, nesse plano da salvação, e começa quando nós aceitamos e nós recebemos Jesus. Nessa brincadeira que eu estou falando a respeito de gestação, é o momento da descoberta da gestação. Quando você descobre, por isso que eu fiz a pergunta, qual foi o seu sentimento quando você descobriu que estava grávida, que ia ser mamãe? A palavra diz no verso 28, a seguinte frase: salve agraciada, né? Alegre-se agraciada. Talvez a sua versão está: salve favorecida, alegre-se favorecida. E a Bíblia diz na continuação do texto que Maria ficou perturbada, tentando entender que saudação seria aquela. Tipo, o que é isso? O que ele está querendo dizer com essa mensagem? Com essa palavra, alegre-se agraciada. Imagina uma jovem que estava preparando ali, se organizando para um casamento, e de repente um anjo aparece e traz uma mensagem que ela ficaria grávida. Olha só, e fala ainda: salve, alegre-se agraciada. Que do nada Deus chega e se apresenta dessa forma. E eu gostaria, irmãos, que você fosse pensando nessa história toda que eu vou contar nessa noite, falando sobre gravidez, gestação e os processos de gestação, algo espiritual. É isso que eu quero tratar com você. A chegada de Jesus, você carregando Jesus, e esse nascimento, é sobre isso nessa noite que eu quero tratar com o seu coração. É algo espiritual. É algo espiritual. Porque na redenção, irmãos, o primeiro passo é sempre Deus quem dá. Nós encontramos nessa história aqui o anjo aparecendo e falando: salve agraciada, salve,
salve a agraciada, e traz uma notícia de que ela ficaria grávida. Na redenção, gravem isso, o primeiro passo é Deus quem dá. Pensa, quando eu falo sobre redenção, pensa em uma guerra acontecendo, e de repente há um vitorioso sobre essa guerra, e de repente há ali aquele que está sendo derrotado, ele é o que vai se render. Então ele se rende ali, e o vitorioso vem de encontro, e você se rende, essa é a ideia. Então no processo, na redenção, o primeiro passo é o Senhor, é sempre Deus quem dá, é Ele quem vem, irmãos, é Ele quem chega e se apresenta, é Ele que chega e fala com a gente. É no momento que você pisou o pé, talvez pela primeira vez em uma igreja, é a primeira vez talvez você escutou um louvor, que alguém orou por você, você foi em um pequeno grupo, que você leu a Bíblia, é o Senhor nesse processo da redenção que chegou a você. Sabe, pensa nessa história de Maria, chegando ali o anjo falando, salve a agraciada. Pense no momento da sua vida em que você ouviu essa mensagem do Senhor chegando ao seu coração, salve. É o toque, a redenção, é o Senhor que chega. E nós somos os agraciados, essa graça chegou a nós somos os alcançados, igreja, esses somos nós. Deus te alcança, te agracia, e você aceita Ele, é assim que começa. E nesse processo todo, sabe, imagina a vida de Maria, imagina a sua vida nesse processo todo, Deus chegando e te tocando. Não pense nos contratempos ou nas coisas que vão acontecer, apenas aceite, é Deus falando, é a voz do Senhor. Então aceite esse toque, sabe, aceite a mensagem, a palavra que está chegando ao seu coração. É assim que começa a jornada da fé, é assim. Ele chega e se apresenta com uma proposta. Sabe qual que é a proposta de Deus? A mesma que Ele fez para Maria lá. Sabe qual que é a proposta para mim e para você, nessa noite? Você recebendo o toque, sabe, nesse processo de redenção, o Senhor indo em você, dando essa proposta. Sabe qual que é a proposta? A proposta de Deus é gerar Jesus Cristo dentro de você. Essa é a proposta de Deus, nesse processo de transformação de vida, de sair de um pecador para um filho de Deus. Sabe qual que é o propósito de Deus? Gerar Jesus Cristo dentro de você. Assim como Maria recebeu o toque, ouviu, a proposta era, Maria, você receberá Jesus. Essa era a proposta. Esse dentro de você que eu estou trazendo, não é algo apenas intelectual. Poxa, Deus dentro de mim e vai transformar. Não é só apenas intelectual, é algo além do que nós pensamos, é na alma, é algo muito além. Maria foi a primeira, sabe, a aceitar Jesus, aceitou receber Jesus dentro dela, e isso é maravilhoso. Pega essa brincadeira que eu estou fazendo, irmãos, sobre gravidez, e essa ideia que eu quero trazer sobre a vida, sobre Jesus está sendo gerado. Maria ficou grávida, pense com a cabeça agora da grávida. Inicialmente tudo fica normal, porque ninguém percebe, é ou não é assim? Quando a Kathleen compartilhou conosco lá no encontro da chácara que nós tivemos no batismo, ela compartilhou que ela estava grávida, e nós nem sabíamos, assim, não tinha barriga, e eu acho que já estava com 1 mês, 2 meses naquela época, eu não sabia, mas ninguém sabe. Nesse processo inicial, tudo fica normal, ninguém percebe, seu vizinho não percebe, talvez nem você percebe, nem você sabe está, mas lá dentro acontece 1 milhão de reações e transformações, as células começam a se multiplicar. Estou falando isso no quesito de gravidez. A mulher grávida nos primeiros meses ninguém sabe, mas internamente começa a acontecer grandes transformações, o corpo começa a ser alterado, modificado, uma série de hormônios sendo jogados, e a mulher começa a ser transformada, reações acontecendo, mudanças, e um monte de coisas que eram normais nesse processo de gravidez da mulher, começa a dar nojo, não é? A mulher gostava de perfume, depois de grávida já não gosta mais do perfume e do cheiro do homem, do marido dela. Gostava de comer uma fruta, mudou, já não gosta, mas mudou, e um monte de coisas que gosta, começa a não fazer mais sentido, é a transformação que está acontecendo.
Você começa a ter desejo por coisas que não tem nexo algum para ninguém. É assim esse processo de gravidez. E a chegada de Jesus, pensa comigo agora, para o lado espiritual. Ele vem dessa forma, como em uma gravidez, sabe? Uma mulher que não tinha nada para oferecer. Nada, gente, uma jovem de 14 anos, que não tinha nada para oferecer. Deus chega e fala para ela: salve a agraciada. É assim que o Senhor chega em nós. Assim como na gravidez, é na minha vida e na sua espiritual. Jesus chegou em você, irmãos. Jesus chegou em você. Ele chega em sua vida no momento em que as coisas não estão nada legais, que as coisas estão meio diferentes, as coisas estão, parece que bagunçadas, sem sentido, sem rumo. Ele chega, quando você não está esperando, assim como em uma gravidez inesperada, sabe? Ele te alcança no momento em que você não tem nada para oferecer a Ele. E sabe o que Ele faz? O nosso Senhor, Ele te chama de agraciado, de filho de Deus. É isso que Ele faz. Chega diante de nós que não temos nada para oferecer, nada para oferecer. Ele chega diante da nossa vida e fala: salve, venha, vamos caminhar. E a partir daí a proposta é feita. Sabe o que a proposta é feita? Você recebeu o toque, o chamado, a voz do Senhor chegou a você, meu irmão, no momento da sua vida que está bagunçado, as coisas desandadas, perdidos na vida. Pastor, mas eu não tenho nada para oferecer. Pois é, Maria também não tinha. E é nesse momento que o Senhor chega, Ele faz essa proposta para nós. Sabe qual que é a proposta? Assim como numa gravidez, essa é a brincadeira que eu estou fazendo hoje. Sabe qual que é? Gerar Jesus dentro de você. Então Ele pega você, um pecador, e você ouviu o toque, a voz dEle, o cheiro dEle, e a proposta do Senhor agora é gerar Jesus dentro de você. Essa é a proposta do Senhor. Agora você deve estar perguntando: pastor, mas Ele já foi gerado dentro de mim, já caminha há muito tempo. Maravilha, você recebeu esse toque, você está ouvindo a voz dEle. Então a proposta é gerar Jesus dentro de você. Essa é a proposta. Maravilha. Então, agora preste atenção, uma série de reações vão começar a acontecer. Recebeu o toque, ouviu, proposta: gerar Jesus dentro de você. Pensa na gravidez e no que eu estou falando a respeito de espiritual. Agora uma série de coisas começam a acontecer, assim como uma mulher que está gestante. Dia após dia, acontecimentos vão se desenrolando na sua vida. Você começa a caminhar com Jesus e a sua vida começa a ter uma série de acontecimentos e um monte de coisas. Vê se não é assim, igreja, que eram normais, começa a nos dar nojo. Sim ou não? Nesse processo de gestação que você está, qual que é a proposta? Jesus ser gerado dentro de você. Dia após dia, então, uma série de coisas, assim como na gravidez, começam a acontecer dentro de você. E aí coisas que eram normais para você, já não é mais. Você começa a ter nojo de situações que você não tinha antes. Uma mesa que você sentava e achava normal, hoje já não é. Por quê? Uma série de reações espirituais está acontecendo. Jesus está sendo gerado em você, meu irmão. Jesus está sendo gerado. Então aquilo que você falava, já não fala mais. Aquilo que você pensava, a forma com que você agia, o que você buscava, o que você tocava, beijava, já não faz mais sentido. Uma série de reações está acontecendo. E um monte de coisas que a gente gosta começa a não fazer mais sentido, sabe? As coisas começam a mudar em você. Essa é a proposta desse primeiro ponto. Essa é a proposta. A proposta desse primeiro tópico é o plano da salvação. Começa quando nós aceitamos receber Jesus em nós. Maria escutou a voz e a proposta foi feita: gere Jesus. Você ouviu, recebeu o toque do Senhor, recebeu o toque.
Pastor, mas eu não mereço. Não merece mesmo. Eu estou imundo, concordo, mas você ouviu, a proposta é para todos. Gere Jesus dentro de você. Gere Jesus dentro de você. Ah, cara, como é poderoso isso. E qual que é o segundo passo de uma gravidez? É o segundo ponto que eu quero trazer para vocês da pregação, que é o seguinte: o segundo passo dessa gravidez, que você descobriu primeiro, o segundo passo é levar Jesus dentro de nós. Esse é o período da gravidez. Agora, o seu papel é levar Jesus dentro de você, levar Jesus dentro de nós, igreja. Porque receber Jesus, o toque, começar a gerar dele, receber Jesus é uma coisa, agora caminhar com ele é outra coisa. Compreendeu, igreja? Receber o toque, ele, levantar a mão, quem quer aceitar Jesus? Eu aceito, venha para frente, vamos orar por você. Fazer isso é uma coisa, caminhar com ele é outra coisa, é outra coisa. E esse é o segundo ponto que eu estou trazendo. O segundo passo nessa gestação que eu estou falando sobre espiritual é levar Jesus dentro de você. É o período da gravidez. É o período da gravidez. Porque receber Jesus, irmãos, é uma tarefa mais passiva, é mais receptiva, sabe? Você diz, eu quero, eu aceito Jesus, recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso é mais passivo, é a sua voz aqui, ok? Mas caminhar com Ele é uma tarefa ativa, é da nossa parte, é diário, é você e Ele. Por isso que muitos cometem um aborto na fé. Sabe o que é o aborto na fé? Aquele aborto espontâneo, é porque não deu sequência. Toda aquela multiplicação espiritual que está acontecendo, as transformações internas não são cuidadas, não é contínua, morre, há um aborto espiritual. Porque receber Jesus é uma coisa e caminhar com Ele é totalmente outra. Inicialmente é uma sementinha que está aí dentro, assim como nós vimos no filme ali, né? É uma sementinha que está dentro do seu coração, apenas uma semente. Você estava em uma igreja, chegou arrebentado, em lágrimas, uma sementinha foi lançada ao seu coração, uma semente apenas, pequena, imperceptível talvez. Você retorna, muitas vezes as pessoas nem percebem essa sementinha, mas lá dentro, Cristo está sendo gerado, cara, está sendo gerada, e é a partir desse momento, cara, presta atenção nisso, onde Maria for, Jesus estava com ela, Maria ia para tal lugar, Jesus estava com ela, de uma forma gestacional sim, mas eu quero tratar com você, espiritual, cada vez maior. Jesus ia crescendo, o papel, gerar Jesus dentro de nós, e uma pequena sementinha, primeira vez que você foi na igreja, primeira vez que você sentou, você louvava meio assim, daqui a pouco você estava levantando as suas mãos, daqui a pouco você estava chorando no Senhor, daqui a pouco você estava orando em casa, daqui a pouco você estava sendo cheio do Espírito Santo, daqui a pouco você está servindo, e Jesus crescendo cada vez mais perceptível, uma pequena sementinha que iniciou em você, cada vez mais visível. A gravidez começa a ficar maior, é o mesmo processo, e conforme o tempo for passando, ela vai estar cada vez maior, cada vez mais, a cada dia, a cada caminhada, irmãos, Jesus estará maior e maior em nossas vidas, maior. Cada dia será mais difícil de esconder o que está acontecendo dentro de você, cara. A cada dia vai ser mais difícil. Se você está tendo uma vida com Ele, amando e querendo, cada dia vai ser mais difícil, sabe? De esconder essas multiplicações celulares, espirituais que estão acontecendo. A cada dia vai ser mais difícil, o Senhor crescendo, sabe? Então as formas que você pensava, agia, e já não quer mais, porque está tendo uma transformação.
uma transformação. É ou não é assim, igreja? É ou não assim? No início da sua caminhada, você não tinha vergonha de dizer que era crente? Sim ou não? Fala a verdade, você não tinha vergonha? Ixi, rapaz. Você ia nos seus colegas de trabalho, tinha vergonha de falar que era um servo de Deus, crente, tinha vergonha de trazer a Bíblia, não é? Vergonha de postar, não sei há quanto tempo você acredita, mas de fazer postagens. E a vergonha, não é assim, no início da caminhada, mas a cada dia que passa, o seu relacionamento, a sua vida, os meses, os dias, o ano vão passando, e isso vai crescendo, é impossível esconder, impossível, porque chega um momento, você precisa tomar decisão, e essa é a parte onde a nossa agenda muda, igreja, presta atenção que eu quero tratar com vocês. Esse é o momento em que a agenda muda. Jesus está crescendo, a nossa agenda começa a ser mudada. Maria tinha uma agenda antes de receber Jesus, presta atenção. Maria tinha uma agenda antes de receber Jesus, e ela teve outra depois de recebê-lo. Qual que era a agenda de Maria antes de receber? Antes do anjo Gabriel aparecer. Imagina uma jovem de 13, 14 anos, estava prometida, qual que era a agenda dela antes? Casamento, não é? Imagina a cabeça de Maria, eu vou casar, cara, José, vai ser uma festa, nós vamos, nossa família, nós vamos ficar aqui em Nazaré, nós vamos para outro lugar. Imagina a festa, a lua de mel, imagina, eu não sei como os conceitos de casamento, mas imagina a preocupação de Maria, o pensamento dela antes de receber ali a semente e ser gerado, antes disso. E depois, qual que é a agenda de Maria depois de Jesus? Gravidez, julgamento, Belém vai andar um monte, fuga para o Egito, a agenda modificada. Pergunta para você, irmão, qual era a sua agenda antes de Cristo? Qual era a sua agenda antes de Cristo chegar? Pensa aí na vida de Maria, comparou a gravidez, traz para a sua agora. Qual era a sua vida, a sua agenda antes de Cristo? Noitada? Dinheiro? Eu quero dinheiro, pastor. Dinheiro. Enganação? Qual era a sua agenda? De mentira? Qual era a sua agenda antes de Cristo, igreja? Era traições, você vivia de traições em traições, de enganações em enganações. Qual era a sua agenda? Era um futebol de segunda a segunda? Qual era a sua agenda, igreja? Festas, o que era? Qual era a agenda? Reflita nisso, traz isso para um pequeno grupo, um bate-papo, sabe? Pensa nisso. Qual é a sua agenda agora? Você foi tocado? Igreja? Você foi tocado pelo Espírito? Você recebeu, sabe, ouviu a voz do Salvador, Ele chegou em você, a semente foi lançada, uma pequena semente gestacional de Cristo entrou no seu coração, na sua vida, ela começou a ser gerada, já está impossível segurar e mostrar mais, porque a minha vida agora está numa multiplicação espiritual, em que eu quero viver para Ele. Qual é a sua agenda então a partir de agora, desse estágio de gravidez espiritual que você está? Qual é a igreja? Nós temos que pensar nisso. Modificou? Trouxe uma mudança ou não? A partir do momento que ele começa a crescer na sua vida, a sua agenda passa a ser outra. A sua agenda passa a ser outra. Deixa eu falar algo para você e presta atenção que eu quero tratar. Se você quer receber Jesus, preste atenção, tá, igreja? Se você quer receber Jesus e continuar com a mesma agenda que você tem antes dele, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Conforme Jesus for crescendo, cara, vai ficando mais difícil de esconder, sabe? Mais difícil. Nós temos que pensar nisso, igreja. Jesus entrou, gerou, Ele modifica a forma de pensar, de agir, vai transformando. Isso são dias, ok, são meses, vai sendo alterado com o tempo, mas altera, a presença dele altera.
A presença dele altera a sua forma de pensar. E não só isso, os que estão em volta vão começar a falar: olha lá, rapaz. Assim como numa gravidez, que no primeiro mês ninguém sabe, mas no terceiro, no quarto, no quinto, já começa a falar: olha, está gravidinha, hein? Barrigudinha, assim já está quieta, já apareceu uma barriguinha de grávida. Assim é na sua vida espiritual. Está tudo bem, você entrou, dúvida, igreja, dons, que é isso, pastor? Fique em paz. Deixa Jesus ser gerado no seu coração, irmão. Deixa Jesus ser trabalhado em você, e com o tempo isso vai sendo visível, frutos do Espírito vão fluir da sua vida, porque Ele está dentro de você e está gerando uma nova vida. É isso que Ele faz, cara. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Ele modifica, sabe? Ele vai crescendo e vai, difícil, não tem como mais. Ele transforma a nossa forma de pensar. E é tão interessante porque Maria, ela foi barrigudinha em direção a Belém. Para vocês terem uma ideia, eles saem da Galileia, que fica no norte de Israel, gente, e eles vão ao sul de Israel, eles vão lá para Belém. É como, se a gente para pensar, não é a mesma distância não, mas só para você pensar de onde eles estavam para onde eles estavam indo, não é a mesma distância, tá? Mas é como se eles estivessem saindo lá do Ceará, sabe o mapa do Brasil? Lá em cima, o Ceará, lá no norte, e vindo para o sul, para São Paulo, para Santa Catarina. Essa é a ideia, a proporção que eles fizeram. Saíram do norte de Israel e foram para o sul. Imagina uma jovem grávida indo, aí, caminhando, e eles não sabem, mal sabem, mas estavam para cumprir a profecia bíblica. Eles foram para lá para cumprir a profecia bíblica. Nada sai do controle do Senhor, cara. Nada sai da mão do Criador. Ele coordena todas as coisas. Você não está compreendendo o que está acontecendo agora, mas Ele está movendo tudo e todas as coisas. Ele é Senhor. Ele é Senhor, cara. Mal sabe ela que o decreto que veio de César lá estava empurrando eles para cumprir a promessa bíblica que estava lá. Miqueias 5:2 diz isso. Olha só o que diz Miqueias. Você quer saber? Essa é a profecia que se cumpre. Muito tempo depois em Maria. Miqueias 5:2 diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. A profecia diz que o Salvador nasceria em Belém. Olha que incrível isso, cara. Olha que incrível isso. Isso é maravilhoso. E todas as coisas acontecendo, sabe, ao redor, e Deus movendo, e todas as coisas. E Herodes estava lá, interessado em saber onde o Messias iria nascer, onde ele iria reinar. Lembra o combinado que ele fez com os magos? Olha o que está em Mateus. Isso está lá na câmera de Mateus, ó. Mateus capítulo 2. Olha que interessante o que Herodes, o trato que ele faz com os homens que estavam levando os presentes a Jesus. Mateus capítulo 2, diz assim, ó. Pensa em todas essas coisas que eu quero tratar com você algo. Maria indo para Belém, grávida, uma distância do norte para o sul, e de repente existe um rei maluco que queria perseguir Jesus. Presta atenção no texto, Mateus capítulo 2, ó. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso aqui pegou ele deve ter deixado ele maluco, porque não se nascia rei. Aqui Herodes é uma dinastia herodiana. Só para você entender, igreja, para ser rei aqui nos tempos de Jesus, eles tinham que matar a própria mãe. Tinha que pisar um no outro, matar o irmão, para que ele vinha a descendência ali de se tornar rei. E de repente os magos chegam: cadê o rei nascido de vocês? O rei dos judeus. Imagina o Herodes falando: ué, sou eu sou maluco? Olha só que loucura. O verso 3 diz: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido
todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor. Ele está falando da profecia de Miqueias aqui, ele está falando agora para a galera. Vocês não conhecem de Bíblia, mas vamos lá, a profecia, a Bíblia diz isso aqui, é isso aqui que está falando. Entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Verso 7, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Ele queria adorar Jesus? Ele queria matar Jesus, cara. Ele queria matar Jesus. Pasmem nisso aqui, igreja. Enquanto ele vasculhava o país, enquanto ele revirava em busca de Jesus, Jesus está seguindo em segurança dentro do bendito ventre de Maria, cara. Enquanto os castelos e palácios eram inspecionados, Jesus, cadê o rei dos judeus? Jesus está seguindo de uma forma que ninguém poderia supor, dentro de do útero de uma jovem camponesa pobre, com seu esposo José. Estritamente falando, o ventre de Maria foi o último santo dos santos, a última arca da aliança, no lugar da presença do Senhor, guardado, sabe? A última arca da aliança foi o ventre de Maria. E pasmem, o que é mais interessante nessa história, pensando toda a história de Maria saindo, essa gestação, e eu trazendo algo espiritual, chegando lá em Nazaré, ninguém oferece hospedagem, ninguém. E deixa eu falar, acostume-se você que está carregando Cristo, é assim mesmo. Quem carrega Jesus, na sua grande maioria das vezes, não consegue contar com a gentileza das pessoas, e na verdade as pessoas são até duras com aqueles que levam Jesus, que basta você olhar para você mesmo, quando você olhar para a sua vida, quem era crente na sua vida antes de carregar Jesus, agora que você carrega, como que você olhava os crentes? Não era perseguindo, não era falando mal, ou maltratando, ou deixando de lado da mesma forma? Então não julgue que talvez você também foi um desses. O fato é, igreja, receber Jesus, grava isso, receber Jesus é uma bênção, não dependeu de você, foi o toque dele, que tocou num morto como eu e você, num cara que estava desesperado, então não dependeu de você, veio dele. Mas carregá-lo é um privilégio que depende da sua disponibilidade. Carregar Jesus é um privilégio. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer, igreja? Que carregar Jesus é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. E depende da sua disponibilidade. O Senhor não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas disponíveis. Ele não quer pessoas perfeitas, Ele quer pessoas disponíveis. Carregar Jesus é um privilégio. Leve Jesus, ande com Ele. Essa é a sua e a minha visão. Estamos carregando Jesus, levando Ele. Eu testemunhava aqui com os irmãos, com os homens, na quinta-feira, a respeito de um missionário que se encontrou com outros missionários para contar um pouco da história dele. Jovens missionários estavam vindo encontrar esse homem que estava com 93 anos de idade, idoso, velhinho, e ele veio contar um pouquinho da história dele. E ele falava um pouco da sua história e todo mundo caiu em lágrimas e se impactou. Esse homem ficou preso 26 anos da sua vida. O filho dele, quando ele foi preso, isso é uma história verdadeira, tá? Verídica. O filho dele, quando ele foi preso, tinha 6 anos de idade.
em países que não tem abertura, tá? Existe isso até hoje. E o filho dele tinha 6 anos. E ele passou boa parte, 26 anos preso. E nos últimos anos da sua vida que ele passou preso, as pessoas que chegavam falavam para ele: negue a Jesus, negue a Jesus. Ele falava: jamais. E cada vez que ele falava isso, ele era mais torturado, e mais torturado. Em uma dessas falava que ele falou: eu não vou negar o meu Senhor. Ele ficou preso por anos, somente de joelhos, e ele não poderia sair dessa posição. E ali ele defecava, ficava toda nessa posição. E uma dessas vezes o filho dele veio visitá-lo. O filho dele já era um homem, e vendo o pai naquela situação, falou: pai, negue a Jesus, negue a Jesus, pai, olha só o que eles estão fazendo com você. E aí ele cantou um hino maravilhoso que a gente sempre canta, essa consequência que ele ficou de joelhos dobrados, ele perdeu os movimentos da perna, e ele estava com 93 anos e veio testemunhar. O que eu quero aprender com isso, com você, comigo, meu irmão? Que carregar Jesus é um privilégio, depende da sua, da minha disponibilidade. É um privilégio levar Jesus, é um privilégio. Nós precisamos aprender a sermos servos dele, aprendermos a amar ele. O problema é que a nossa geração está inserida numa geração de distração, quer ver como? Quer ver como nós estamos inseridos numa geração de distração? Nós estamos sentados de culto em culto, ou de pequeno grupo em pequeno grupo, sentados nas igrejas, uma vez por semana. E sabe o que acontece? Nós estamos na maior parte do tempo, 1 hora que nós ficamos aqui ouvindo uma pregação, preocupado com outras coisas. Talvez você está aqui agora, e boa parte do que eu preguei até agora, nem fez sentido para você. Sabe por quê? Não estamos disponíveis para Cristo. Mas se alguém chamar você para assistir um filme, ou para ir para comer um lanche, é o primeiro aí, ou para pôr a mão para comprar qualquer outra coisa, é o primeiro a fazer. Mas para o reino de Deus nunca conseguimos, nunca temos tempo, estamos sempre esgotados, e já era, olha, não dá. Ai, cara, meu Deus do céu, cara, meu Senhor, cara, nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo como igreja, o que nós estamos fazendo com o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, igreja. Não é brincadeira isso, não é. Ele vai voltar para buscar a igreja dele, nós passaremos a eternidade com ele, não é brincadeira isso. E sabe o que é o pior disso que a Bíblia fala? Chegará um tempo que nós vamos falar: Senhor, eu profetizei, eu curei em teu nome. Sabe o que ele vai falar? Afasta de mim, porque eu não te conheço, vá para lá as ovelhas, e vá para lá os bodes, assim diz a palavra do Senhor. Nós precisamos acordar, igreja, precisamos acordar. O que a palavra está tratando, há tempos nessa comunidade, nessa igreja da fé, o que está saindo do altar, precisamos ouvir o que o Espírito está falando ao coração, praticar, estar disponíveis. É impossível viver para Ele e continuarmos da mesma forma, não pode acontecer, sabe, nós estamos gerando ou estamos abortando Jesus, e queremos voltar para nossas vidas comuns, como nós vivemos antes, e abortando Jesus, e Ele sendo gerado em você, Ele vem e toca em você, Ele te tira da podridão, de repente você ouve e começa a caminhar, e aborta Ele, igreja, não podemos ser assim, porque nesse processo todo da gestação, nascimento, nós vimos o processo de você ouvir e descobrir a gestação. Isso é do Senhor, Ele vem e toca, olha, gere Jesus. O segundo tópico que nós acabamos de falar agora é a respeito de você caminhar. Então receber Ele é um ato passivo, eu aceito, eu recebo, mas caminhar com Ele é outra coisa. Então agora é você gerando, e isso vai crescendo, e me leva ao terceiro e último tópico. É o terceiro passo. O terceiro passo, igreja, é entregar Jesus aos outros. E isso é um nascimento. É entregar Jesus aos outros. E isso é um nascimento. É um nascimento, cara.
Pasmem na história de Maria. Pasmem na história de Maria. Quando Jesus morreu, pasmem na ligação que eu quero fazer agora com o texto bíblico. Quando Jesus morreu na cruz, Maria estava lá em Jerusalém, onde tudo aconteceu, onde ela vê o filho dela ali, gerou, crucificado. Será que ela sabia de tudo o que ia acontecer? Não sei, a Bíblia não fala. Será que ela concordou? Eu fico pensando e fazendo perguntas para o texto. Eu, quando leio um texto, eu fico fazendo perguntas, sabe, me vem perguntas. Será que ela concordou? Se ela sabia? Será que ela tinha noção do que ia acontecer com Jesus? Como será que foi a última conversa entre eles? Imagina, Jesus, sua mãe, e conversando. Imagina como foi a última conversa. Será que teve? Como será que ele se despediu? Deu um beijo nela. Tchau, mulher, eu vou seguir. Como será que foi isso, igreja? Como será que foi? O que será que ele disse para ela? Será que ele deu um abraço? O último abraço nela? Como será que foi? Será que foi um beijo? Como que ele fez isso com ela? O último cafuné. Pensa isso no seu filho. Pensa isso, o último cafuné. Pensa se fosse o seu filho. O último cheiro. Ah, filho, vem cá. Foram as últimas palavras entre eles. Imagina essa cena. Sabe, igreja, quando Jesus foi preso, ninguém sentiu como Maria. Ninguém. Porque ele era dela, cara. Carregou-a. Sabe? A dor de um filho, eu falo com mães aqui, vocês vão entender totalmente o que eu estou falando. Totalmente o que eu estou falando. Totalmente. Porque agora existe um plano maior. O Senhor precisa ir. Teve o toque, gerou, caminhou, agora ele precisa ir. Ele precisa ser preso, precisa ser acusado, apanhar no rosto. Nós estamos num dia, numa noite de ceia. É a lembrança que nós fazemos toda a ceia. Tapas, cusparada. Não és rei dos judeus? Coroas de espinho. Ele precisa ser condenado. Ele precisa ser espancado e morto. Furado, as mãos furadas. Tem um hino muito bonito. Para quem gosta de hino, hinário. É o hino 182. E ele fala muito a respeito disso. É o hino 182, diz assim, para quem gosta de hinário, quem já cantou, pegou o cantor cristão. Diz assim, está aqui para mim ler. Eu não sei de cabeça o hino 182, mas eu vou recitá-los para você. Diz assim o hino 182. Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado à corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado, e a sentença da turba foi o brado: que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Pensa em Maria entregando seu filho nu, sangrando e aos pés da cruz. João 19 nos dá essa câmera sobre ela. Vem comigo no texto. Diz assim o texto, João 19, verso 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, presta atenção agora, a ligação ao terceiro ponto que eu estou fazendo.
perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Sabe, igreja, no pé da cruz, aquela cruz, Calvário, nasce a nova finalidade de Maria: cuidar de João. Cuidar de João. A carreira cristã se completa quando entregamos Jesus aos outros. Esse é o nascimento que eu estou propondo, da gestação ao nascimento. Você foi tocado, você descobriu essa gestação, você carregou ele. Então a carreira cristã se completa quando você entrega Jesus a outras pessoas. A outras pessoas, cara, aos outros. A carreira cristã se completa quando passamos a cuidar daqueles que, como nós, estão aos pés da cruz. E a pergunta é: você cuida de quem, meu irmão? Você está cuidando de quem, de verdade? De ninguém, pastor. Pois é, essa é a reflexão que nós temos que fazer. De ninguém. Esse é um problema muito sério, porque a carreira cristã se completa quando nós entregamos Jesus, quando nós cuidamos, quando nós apontamos para Ele. Você gerou Ele, então agora maravilha, você precisa apontar para Ele e que outras pessoas venham. Esse é o processo. Agora o grande problema é que nós estamos preocupados com nós mesmos. Com nós mesmos, igreja. Nos esquecemos de pessoas, não temos a capacidade de amar e de estender a mão. Como nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Em João 16, 20 diz assim, olha que poderoso isso. João 16, o verso 20. Acompanha aí comigo, ó. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Cara, você toma posse disso? Você consegue tomar posse dessa palavra que está falando ao seu coração? Talvez você que está enxergando no mundo de angústia, de dores, de perseguição, essa é a vida, é a nossa vida, irmãos. Você é servo do Senhor, essa é a vida, é o que o Senhor nos ensinou. Então olha o verso 22 para prestar atenção. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Assim como em um parto, sabe, vem a dor, mas depois o nascimento é algo maravilhoso, irmãos. Assim é na sua vida. Deus está limpando uma série de coisas, está tirando um monte de coisas, sabe, ao seu redor, sabe, e às vezes você não está compreendendo, pode até estar doendo aí, mas isso vai nascer e vai gerar vida em você. A pergunta que eu quero fazer nessa noite, para a gente caminhar para um final, desse processo de gestação todo, da gestação ao nascimento, espiritualmente tratado com você nessa noite, em que estágio você está nessa caminhada da fé, igreja? Em que estágio você está na caminhada da fé? A pregação de hoje, o tema da pregação foi da gestação ao nascimento. Sabe, você talvez seja a pessoa do tópico 1, você está no início de tudo, você recebeu a notícia, a descoberta da gestação, de que Jesus, existe alguém capaz de transformar, de me tirar, modificar a minha vida. Você está no início, a sementinha está sendo lançada agora. Talvez você seja essa pessoa. Parabéns, receba e saiba que uma série de coisas vão começar a acontecer na sua vida.
uma série de coisas o Senhor vai começar a fazer e transformar. Foi o tópico 1 que eu falei com vocês. O plano da salvação começa quando aceitamos receber Jesus. Talvez você seja a pessoa do tópico 2. Você está gestante espiritual, é o termo que eu usei. Você está gestante espiritual. Sua missão agora, você recebeu o toque, gerou. A sua missão agora é andar, é cuidar, é levar Jesus, para não ter um aborto espontâneo espiritual. E o que eu tratei com vocês no tópico 2, o fato é, receber Jesus é uma bênção, e não dependeu de você, foi o toque dele em você, irmão, na sua vida, como você estava. Mas carregá-lo é um privilégio, que depende da sua disponibilidade. Leve Jesus, ande com ele, essa é a missão. Foi o tópico 2 que eu tratei. O segundo passo é levar Jesus dentro de nós. Olha a terceira pessoa, talvez seja você. Houve um nascimento, Jesus cresceu dentro de você, e agora ele precisa sair, pôr para fora o que está dentro de você. Maravilhoso, saiba, a carreira cristã se completa quando passamos a cuidar daqueles que, como nós, estão aos pés da cruz. Você cuida de quem? A pergunta é: que estágio da caminhada você está? É no início? É uma sementinha que foi lançada? Você está carregando Jesus e está crescendo, está no processo ainda de vergonhas, de medo, de insegurança, mas isso está crescendo em você? Ou você está no terceiro passo, em que Jesus nasceu no seu coração, e o processo agora é pôr para fora? Você cuida de quem? Você cuida de quem? Queria que você ficasse de pé. Queria que você ficasse de pé. Em que estágio você está? Em que estágio você está na caminhada da fé, irmãos? Que estágio você está na caminhada da fé? Pelo que eu vejo aqui, a maioria dos irmãos, o estágio inicial da gestação já passou para muitos. Já passou para muitos. Alguns que eu vejo aqui estão no processo de gerar. Jesus está crescendo dentro da sua vida. Continue firme. Continue firme. E para alguns que aqui estão, é a terceira pessoa. Houve um nascimento. O seu papel agora é cuidar daqueles que estão aos pés da cruz, como eu e você, como os irmãos, aqueles que chegam e clamam: Jesus, eis-me aqui. Você está cuidando de quem? Você cuida de quem? Eu queria que você fechasse seus olhos, sabe? E nessa noite que nós falamos sobre gravidez, gerar, nascer, a gente fez uma brincadeira pensando no Dia das Mães. Essa mensagem encaixou com o gerar de uma vida, mas é uma mensagem espiritual. É uma mensagem espiritual. Talvez você veio aqui hoje pensando, queria receber a mensagem da mãe e tal. A mensagem espiritual. Mensagem espiritual. Que estágio da caminhada da fé você está? Que estágio? Vamos fechar os olhos, vamos orar, refletir um pouquinho sobre isso.